Desculpa, eu estava sem áudio, eu acho, né? O vídeo. Agora deve estar normal. Bem, falava antes que estou fazendo esse vídeo agora no YouTube, o programa católico, coisa que eu fazia sempre no YouTube. Estou fazendo hoje no Facebook, porque o YouTube não está mais deixando fazer vídeos ao vivo, não sei por que motivo, mas não está deixando. Então, depois eu subo então a gravação para lá, para o YouTube. Nesse programa católico eu gostaria de falar sobre algo que faz parte da fé cristã católica, do católico, que é a espiritualidade da cruz. A cruz é algo essencial, fundamental na vida do católico, evidentemente, porque faz parte da sua espiritualidade, da sua fé. Acho que é impensável nós imaginarmos um católico, um cristão católico batizado, que fez primeiro a Eucaristia, que fez crisma, o sacramento da crisma, recebeu a crisma, que porventura tenha casado também e então recebeu o sacramento do matrimônio na igreja, no casamento religioso, como se chama, e não atente para a espiritualidade da cruz. Veja que eu estou falando de algo que para muitas pessoas soa como um assunto de monge, assunto de freira, assunto de padre, de bispo, daquelas comunidades de vida consagrada. Não é isso. A cruz faz parte da vida do católico e tem que fazer parte da vida do católico na nossa casa, na minha casa, né, onde eu moro. A cruz tem que fazer parte. E como eu falo, como falar de cruz então em casa? Como eu posso falar de cruz na minha casa? Bom, eu falo de cruz, da espiritualidade da cruz, cruz de Cristo, na minha casa, quando justamente penso que, através deste instrumento da cruz, um sinal de vergonha, um sinal de ignomia, um sinal de morte, através desse sinal nos veio a possibilidade da redenção eterna. E por que eu digo possibilidade da redenção eterna? Porque, ora, o católico sabe que Cristo estende-nos a mão para a salvação. Porque ele possibilitou isso agora, através dele, possibilitou que nós fôssemos salvos. E que, salvos, redimidos de nossos pecados, de nossos erros, pudéssemos então, através da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, fazer parte da sua vida eterna. E isso só foi possível através desse sacrifício de Cristo na cruz. Então a cruz é sim um sinal de alegria, um sinal de orgulho para o cristão, saber que através desse sinal da cruz de Cristo nós podemos obter a redenção eterna, ou seja, podemos obter aquela vida eterna junto de Deus que somente Ele pode nos oferecer. Então a cruz é isso, espiritualidade é isso. Espiritualidade nada mais é. Sei que existe. Poderíamos falar muitas reflexões acerca de espiritualidade. Mas espiritualidade nada mais é do que você conseguir conciliar aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você estuda na tua vida, no teu pensar, no teu agir, no teu falar. Isso é sinal de espiritualidade.
É claro que ela respeita alguns passos, vejamos, para que a espiritualidade realmente tenha eficácia. Uma boa espiritualidade, por exemplo, ela vai respeitar o passo de começar com uma boa reflexão. Você precisa meditar muito, muito sobre o assunto, para poder então alcançar um segundo passo, que é a partir da reflexão para o teu modo de viver. E refletir sobre a cruz de Cristo é a espiritualidade central do cristão católico. E isso você deve com obrigação. Eu imagino como católico, você deve com obrigação fazer isso na tua casa. Você não precisa obrigar os teus a fazerem isso. Evidente que não. Você tem que começar por você mesmo. Você tem que começar a fazer isso. Você tem que começar a refletir, a pensar, a meditar sobre a cruz, sobre a crucificação de Cristo, sobre a sua redenção, sobre a sua vitória sobre a morte. E então transformando a tua vida, ser sinal de eficácia dessa espiritualidade para os teus que estão em casa. É claro que você pode falar disso para eles, mas nunca então de obrigação. Não faça isso, né? Porque você, evidentemente, você vai estar não conquistando a simpatia dos teus para essa espiritualidade da cruz, mas porventura você pode conquistar a antipatia, o desdém, o escárnio, etc. E não é isso que você quer, evidentemente. Como católico, você quer simplesmente que eles entendam o quanto que isso para um batizado é importante. Então, meditar sobre a cruz de Cristo e na sua casa deve ser um costume para ti, como católico, e deve ser mais do que um costume, um sinal de presença viva da tua fé. Como eu digo isso? Bom, sabemos que para os católicos a fé se demonstra através de sinais também. Sinais da pessoa, sinais corporais, como por exemplo o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de viver, enfim, mas também por sinais externos a ele, né? A sua própria casa, a organização da casa, como você dispõe a sua casa. Por exemplo, na casa de um católico é quase que obrigatório você ter pelo menos uma cruz. Uma cruz que você pode ser como essa, de você deixar na sua mesa de estudo, ou na mesa do seu quarto, na escrivaninha do seu quarto, ou uma cruz que você coloque na sua sala de estar, na sua sala de jantar, ou na cozinha, ou no corredor da sua casa, ou no quarto, na parede, mas que a cruz seja uma presença em que as pessoas possam passar por algum momento nesse ambiente e ver a cruz de Cristo. E vendo a cruz de Cristo, na maioria das vezes é automático pensar em Cristo. Então, em algumas vezes, pensando em Cristo, pensar então na própria fé em Cristo. Bem, veja você que a espiritualidade da cruz, ela perpassa não somente o teu pensamento, ela tem que perpassar a tua vida em casa, a tua rotina em casa,
o teu modo de viver. Por isso que eu digo que a espiritualidade, ela passa da meditação, ela tem que passar da meditação para a tua vivência, né, para o teu modo de pensar. Isso não deve te transformar no que alguns adolescentes chamam de bitolado. Você não deve ser um bitolado, né, uma pessoa fora da realidade. Você não deve ser isso. Um bom católico, ele pela humildade que ele precisa ter, ele vai aos poucos meditando, vai aos poucos refletindo, e sem deixar de ser uma pessoa real, uma pessoa que conversa coisas reais, que fala coisas do cotidiano, mas que essas coisas, esses assuntos do cotidiano, ele vai transformando, ele vai cristianizando, ele vai moldando, sem deixar de ser quem é, mas agora com uma nova mentalidade. E isso faz do católico uma pessoa espiritualizada e não uma pessoa mundana, uma pessoa qualquer. O que faz com que o católico mude o seu jeito de falar. Que eu entenda que é preciso olhar para a cruz de Cristo e pensar em Cristo, e pensar na fé que eu professo na missa, quando eu vou à missa aos domingos, na fé que eu estou professando, e que faça com que eu aos poucos seja mais responsável com aquilo que eu professo, e não fale tantas bobagens, tantas besteiras, não fique pensando tantas coisas erradas e pecaminosas durante o dia, mas que eu possa ser como Cristo. Veja que esse é o ideal do cristão católico, né? É ser como Cristo Jesus. E isso significa a cruz também? Claro que significa. Uma outra hora nós vamos falar sobre colocar-se junto à cruz de Cristo. Eu queria, nesse momento, nesses minutos, né, que faz esse programa católico, na quarta-feira à noite e também no sábado pela manhã, né, são 2 dias da semana, falar sobre a espiritualidade da cruz em casa. Você ter essa presença espiritual da cruz na tua casa, e entender que o católico ele deve pensar bem nisso para ter presente na sua residência, no seu lar, e transformar esse lar, essa sua casa, numa casa cristã, não numa casa qualquer, onde entram qualquer coisas, onde eu penduro qualquer coisa na parede, onde eu nem sequer penso em Cristo, né? Enfim, era isso mais ou menos que eu queria dizer hoje, né? Na verdade, dizer é um modo de falar, né? Aqui não é uma aula, não é uma homilia, não é nada, é apenas comentários a respeito de coisas que fazem parte do cotidiano e da vida do católico, do cristão. Por isso que esse programa se chama o programa O Católico, porque falam de coisas que os católicos deveriam estar acostumados na sua vida, para que a sua fé cresça e que seja visível cada vez mais para a sociedade inteira. Bem, um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Lembrar que a cruz de Cristo é o centro da nossa espiritualidade. Mesmo quando se fala da ressurreição, a ressurreição de Cristo só foi possível por causa da cruz. Cristo não teria ressuscitado se antes não tivesse passado pela cruz. A cruz não é sinal de tristeza, não é sinal de choro, não é sinal de desânimo e de decepção para o católico. Pelo contrário, a cruz é sinal de vitória. A cruz é sinal de vitória, de orgulho, é sinal de incentivo cada vez mais em busca pela santidade e pela presença de Deus em nossas vidas. Então, um grande abraço para todos e fico por aqui. Até a próxima.